bloqueia. Como lidar com esses sintomas que nos causam, assim, uma certa preocupação, né? Na hora de falar em público. Então, a pergunta que sempre estão me fazendo, como que eu estou fazendo para superar? Se você é novo por aqui e não conhece a minha história, sabe que eu sou uma pessoa bloqueada ao falar em público. Eu tenho muitas dificuldades de chegar aqui e estar comunicando com vocês. E eu vou passar um pouquinho da minha técnica que eu ando aplicando no meu dia a dia e ando colhendo bons resultados. Gente, que lindo! Um beija-flor veio aqui para tentar pegar o néctar aqui da flor. Ai, que lindinho, até assustei. Vencer o medo de falar em público, este medo que nos bloqueia, este medo que nos domina, muitas vezes dando calafrios, mãos suadas, um friozinho na barriga, aqueles apagões na memória sobre o que você vai falar durante a sua palestra ou durante o que você tem que falar em público, né? E este medo que bloqueia, este medo que nos domina, é primeiramente para a gente chegar num bom resultado, é reconhecer que os temos, né? Não adianta fingir que não existe. É desviar de uma apresentação, passar para o colega, colocar alguém para falar aquilo que você escreveu ou que você domina, você passa a ideia para o outro, de repente você está perdendo uma grande oportunidade de trabalho, né? De assumir alguma outra cargo ou alguma liderança, porque não domina a oratória. E se você tem essa dificuldade, eu convido a ficar assim nesse vídeo até o final. E eu vou contar quais são as etapas que eu estou usando para superar este medo de falar ao público, né? Esse medo de vir e de me abrir assim e me comunicar. Eu, há um tempo atrás, nem sequer imaginaria que estaria aqui falando com vocês. Totalmente travada. Ainda tenho muito o que andar, tenho muito o que acrescentar na minha oratória, tenho muito, sim, que aprender. Afinal de contas, esta habilidade a gente desenvolve. A gente não nasce assim, pum, e já sabe. De repente, você desde pequeno já é bom oratório, já tem uma boa oratória, já tem uma boa dicção e consegue e domina, né, esta ferramenta que nós temos, né? Mas, porque de repente você nasceu num lar que te desse, que te permitia a ter essa condição, a desenvolver esta habilidade. Eu, por outro lado, eu nasci em outra condição, aonde que isso me foi bloqueado. Não estou reclamando não, faz parte da vida. E quando a gente tem uma certa dificuldade, o primeiro passo é reconhecer que temos sim essa dificuldade. E quando nós reconhecemos, já é meio caminho andado, porque em vez de eu ficar me escondendo, empurrando esta tarefa para uma outra pessoa desenvolver e não eu não assumo este compromisso comigo mesmo, eu impeço o meu desenvolvimento profissionalmente e como pessoas, a frequentar um grupo ou simplesmente fazer uma palestra ou falar assim, como eu estou falando aqui com você, numa boa, né? Muitas vezes ficamos paralisados diante dessa circunstância, porque nós temos o medo, né? Temos o medo que é paralisador e o medo protetivo. O medo protetivo, ele é muito interessante. Esse medo protetivo é aquele medinho que, quando você vai atravessar uma avenida, por exemplo, você olha assim dos dois lados para ver se você deve ou não atravessar naquele exato momento. Então, ele, além de te proteger, ele traz prudência para a sua vida,
esse medo, ele é bom, ele deixa você no foco, né? Você tá ali, tá treinado para se proteger. Então, esse medo, ele é um medo bom, né? Então, o medo, por si só, ele não é ruim. Então, quando tira isso já da cabeça, medo é ruim. Não, medo depende. Qual é a circunstância, qual é o momento. Mas esse medo que nós estamos falando agora é um medo que eu gostaria, sim, de mudar. E já faço com que isso faça parte da minha vida, que é o medo paralisador, né? Quando ela me paralisa e impede o meu desenvolvimento, é algo errado, é muito ruim. Então, dá uma brecha, uma oportunidade de que algo está errado. Se você tem isso na consciência, você fica atento com isso, você começa a prestar um pouquinho mais de atenção e passa a seguir os passos onde eu vou passar aqui com vocês do que eu estou aplicando, tá? É algo que eu estou vivenciando dia após dia. Se você veja um vídeo meu lá do início, o meu primeiro vídeo, nossa, eu acredito, eu olhando assim, a grosso modo, vejo sim que tem diferença. Lógico, tenho muito que aprender, tenho muito que aplicar, tenho muito que desenvolver. Porém, eu já estou nessa jornada. Depois você me conta aí nos comentários. Você que já me acompanha e vê se eu estou evoluindo, sim ou não. Só para mim ter noção se eu estou tendo uma certa evolução. Se é perceptível ao outro. A ciência que tem medo já é meio caminho andado, certo? E se você tem medo de falar em público? Claro que não, você não tem medo de falar em público. Afinal de contas, você fala o tempo inteiro, né? Você fala, a menos que você seja mudo, senão, mas mesmo assim você faz linguagem de sinal. Então, o que tem medo é de ter aqueles apagões, de não saber o que falar, de fracassar, sei lá, das pessoas não aceitarem aquilo que você está falando. Então, identifica o real medo. Identificando este medo que é real, né? Não é bem assim, eu tenho medo de falar em público, né? Não é esse o medo. O medo real que está ali, intrínseco, lá no meio, o núcleo, que você vai ter que ir lá no X da questão, né? A causa é o medo de falar em público, mas a doencinha, a raiz mesmo, é o quê? O meu, por exemplo, é de ter os apagões, porque eu sempre tenho aqueles apagões, assim, eu não sei o que falar, e medo de fracassar. Quando você reconhece, né, você tem ciência do qual é o medo que está por trás de tudo, qual é o monstro que está por trás deste medo, aí você começa a combater esse medo, né? É o que eu ando fazendo, né? Se eu tenho medo de fracassar, quando eu deixo de tentar ou de falar em público, automaticamente eu já fracassei. Não é verdade? E olha que eu não dei nem a oportunidade de tentar. Então, eu mudei a forma de eu visualizar o problema. A problemática ficou totalmente diferente. Em vez de eu ficar pensando, eu vou enfrentar o desafio de falar em público, de chegar aqui e falar o melhor que eu posso, eu penso assim, eu vou enxergar esta apresentação ou a maneira que eu estou aqui, uma oportunidade de eu falar sobre as minhas ideias, ou sobre o que eu estou sentindo, ou sobre o que eu estou desenvolvendo. Não é bom? Aí, quando eu tiro essa carga, essa responsabilidade de vencer, de desafio, eu acabo aliviando o fardo. E quando eu dou essa aliviada nesse fardo, fica mais fácil eu lidar, né? Aí eu monto uma estratégia. Depois que você sabe qual é o monstro
né, que te atinge usando o nome de medo de falar em público, aí você monta uma estratégia. Por exemplo, eu tenho esses apagões. Ai, do nada, de repente eu posso errar aqui. Quantas vezes eu errei aqui ao gravar? Eu estou aqui falando com você bastante. Em determinados momentos, antes, isso já me paralisava. Eu parava, queria gravar de novo, falar de novo. Hoje, eu sei que eu tô com amigos. Então, aqui eu tô um bate-papo, eu tô conversando. E quando eu converso, é normal, tudo flui, não é verdade? Então, eu não estou gravando um vídeo. Eu simplesmente tô com amigos, sentado, conversando. E isso aliviou muito, muito o fardo. Mas para isso, eu tive que me conhecer, me desenvolver, como saber um pouco sobre o meu sentimento, aquilo que eu estou sentindo. Você anotar o que você está sentindo é muito importante na hora que você for falar em público. Antes, né? Você vai se preparando antes. Por quê? Porque você é uma avaliação sobre o que você realmente sente para que você faça as mudanças, as conexões certas para que você atinja o resultado que tanto almeja. Então, o primeiro é ter consciência, o segundo é enfrentar o medo, porque se eu deixo o medo me dominar, eu já perdi, né? Então, eu deixo tudo para lá, eu enfrento sim esse medo, mas com o quê? Com estratégia, com conhecimento das minhas dificuldades, né? E, por exemplo, eu vou falar alguma coisa aqui, eu tô com medo e eu errei. Tudo bem, todo mundo erra. Falar, gente, deu apagão, eu esqueci e de repente eu tô com uma colinha aqui e falo aqui para vocês. Normal. Vai ter a compreensão do próximo. E se não tiver a compreensão do próximo, ele que deve se evoluir. Não é você. Você está no caminho certo, tá bom? Nada é tão perfeito assim, né? Nem todo mundo é perfeito. Às vezes a gente colocamos um nível de perfeição tão alto por nos comparar. Então, tira esse negócio de comparação, não almeja assim tão alto. Os primeiros vídeos que você gravar não vai sair assim tão bom. A filmagem não vai sair tão perfeita. E aí, ao tempo, você coloca, que eu gosto muito que tem no processo, melhoria contínua. E você vai melhorando aqui, vai mexendo no outro detalhezinho ali. E quando você vê, você tá no resultado que você almejou, né? Eu tô longe de alcançar ainda o resultado que tanto busco, mas estou muito feliz de ter dado os primeiros passos. Me conta aí, se você viu alguma mudança do primeiro vídeo que eu coloquei, que eu tive aqueles apagões, que eu até coloquei alguns videozinhos lá como brincadeira, que eu vou deixar aqui no card como indicação. Ele é bem curtinho, bem rapidinho. Dá uma olhadinha lá e dá uma comparadinha, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E se eu tive alguma melhoria, se você conseguiu ver alguma melhoria, algum resultado durante aí esse percurso. Bom, gente, eu tô nessa jornada, tô buscando melhorar a cada dia e aperfeiçoar essa técnica de oratória, embora eu sei que eu tô no caminho, mas o importante é dar o primeiro passo e não se paralisar, não deixar que esse monstro tome conta de toda a minha vida, que paralise todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Ficar em função disso, encolher e ficar falando. Ai, bem que poderia ter sido diferente. Não, ergue a cabeça, vamos enfrentar um dia de cada vez, uma dificuldade por vez e sempre nos analisando para desenvolver habilidades, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tenham gostado deste vídeo. Meu nome é Ivone Campos e este é o projeto Despertar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.